Olá, pessoal! Hoje, então, nesse Setembro Amarelo, hoje é dia 26 de setembro, é o dia do combate ao suicídio, dia de prevenção ao suicídio. E um tema que eu gostaria de abordar é o suicídio acadêmico. Não é comum ouvirmos histórias de pessoas que, por não ter aguentado a pressão em determinado momento, acabaram se suicidando. Mas por que isso? Porque elas são fracas, frágeis? Não. Simplesmente não dá para dizer que uma determinada pessoa deve ter o nosso nível de fortaleza. Se você é forte, que bom, que continue cada vez mais forte. Se você é frágil, saiba que você tem suas razões para ser frágil. Eu não vou dizer que você você vai encontrar um ombro amigo, venha conversar comigo. Isso é o que mais se ouve em campanha de Setembro Amarelo, mas muitas vezes quem fala vem conversar comigo, no muito está querendo saber a fofoca da sua vida. E a gente sabe que no meio acadêmico, dividir um sentimento é um tiro no pé. Ainda mais quando você frequentemente encontra colegas ou até mesmo professores traiçoeiros que batem um para o outro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nesse setembro amarelo, o meu recado vai para o professor ou professora, em geral, professores, enfim, para os professores. Não sejam cruéis com seus alunos. Dê nota baixa se ele realmente tiver que tirar nota baixa. Você não tem que dar nota alta para quem não tirou nota alta, mas não humilhe. Graças a Deus eu trabalho em uma instituição que eu nunca vi isso de humilhação com aluno, eu nunca reparei isso, mas eu conheço histórias de pessoas que não compreendem determinadas limitações. E quando eu falo limitações, eu não estou falando de algum problema físico, eu estou falando de limitações de vida. Muitas vezes você pode estar passando por um problema em que tem que cuidar de um familiar que está doente e infelizmente não pode estar dando a mesma atenção ao estudo que você daria em uma situação diferente. Então, eu acredito que é todo um papel, é uma cadeia, sabe? É uma cadeia em que cada um tem a sua responsabilidade. O professor ele não deve humilhar ninguém, o professor ele deve dar a sua nota e pronto. Se o problema é que você não sabe responder uma questão, o problema simplesmente é que você pode estudar mais. Agora, o estudo ele fica melhor quando ele é guiado. Outro ponto é o seguinte: uma nota baixa não te define, uma derrota não te define. Nada disso é o fim da sua vida, nada disso é uma derrota. Se você for perguntar para cada professor da sua faculdade, você vai saber se ele estiver confortável em abrir o coração dele, ele vai contar alguma derrota para você. Aquele professor que você acha fantástico, em algum momento ele se sentiu um nada. Por quê? Porque é um ser humano e a vida é cíclica. Às vezes você está no topo, às vezes você está despenca lá embaixo. Eu sou uma professora muito benquista, de modéstia à parte. Meus alunos adoram o meu trabalho em geral, mas eu já tive meus maus momentos. A minha carreira não começou de vento em polpa. Eu já levei não em processo seletivo. O primeiro não, inclusive, foi merecido. Eu não fiz um bom teste seletivo. Mas eu não fiz um bom teste seletivo e a minha eliminação não acabou com a minha vida, né? Eu simplesmente entendi o que eu precisava melhorar e melhorei. Depois eu fiz o meu primeiro concurso público, para ver como é que é, daquela surpresa. Como é que será que é um concurso público para professor de federal? Então eu fiz o meu concurso público, estudei com 2 dias de antecedência, não tanto porque eu trabalhava. Resultado, último lugar. Mas aí a vida é sempre cíclica. Se eu um dia fiquei em último lugar,
3 anos depois, quando eu fui fazer mais um concurso, eu passei para o UFRJ, passei em segundo lugar como professora substituta de Direito Internacional. E ainda estou em busca desse primeiro lugar. Sabe por quê? Porque não é o fim. Uma derrota não define o seu futuro. Hoje eu sou professora de uma das maiores universidades particulares do Brasil. É uma faculdade que felizmente tem em diversos lugares, praticamente no Brasil inteiro. E é uma faculdade grande e eu dou diversas disciplinas aqui, eu coordeno monografia. Meu trabalho ele é tão bom que ele é frequentemente elogiado. Imagina se eu entendesse lá na minha primeira derrota que aquilo ali era o fim. Eu já tive derrotas, como eu falei, e numa dessas derrotas eu acordei sem querer me mexer, eu não tinha forças para me mexer da cama. Pensando, gente, eu sempre acreditei que eu ia ser professora, que eu seria uma excelente professora e veio uma eliminação dessas, uma eliminação inesperada que eu tinha passado. E eu fiquei muito triste, eu ia em restaurante, eu tinha vontade de chorar. Mas é aquilo. Depois eu fiz esse exame, esse processo seletivo e deu tudo certo. E por isso eu te falo, uma derrota não te define, uma nota baixa quer dizer nada, uma eliminação em um processo seletivo também é nada. Por se você perdeu hoje, amanhã você vai estar vencendo. E você pode ter certeza, se você persistir, eu te juro, você vai ganhar, você vai conseguir. Eu não estou falando essas coisas do gênero, Deus te abençoe, Deus vai prover. Não, isso é... Gente, quem insiste chega à perfeição. Quem faz frequentemente determinada alguma coisa, quem não desiste chega lá. Então, nesse 26 de setembro, dia da prevenção ao suicídio, em especial o suicídio acadêmico, eu falo, não se mate. Você tem muito a escrever, você tem muito concurso para fazer, você tem muitas notas excelentes para tirar. E se um professor um dia falou alguma bobagem para você, o problema está com ele, tá? Porque o ser humano ele tem que ser educado, tá bom? Um abraço, Simone Alvarez.